Em nosso programa de hoje, vamos abordar o mundo das artes cênicas e do audiovisual como instrumentos de luta contra o racismo e o machismo e também como meio de afirmação e empoderamento das mulheres negras. É um avião? Um disco voador? Não, é uma diretora, mulher e preta. Sim, nós existimos e eu vou te contar a direção que me trouxe até aqui. Era uma vez um lugar onde algumas de nós eram como o arara azul, bicho raro de se ver por aí. Mas a verdade é que estamos longe da extinção e cada dia mais você vai precisar assumir o que mais de 56% da população já sabe. Posso furar sua bolha? Teve dança, bacharelado no UFRJ, grandes mestres, especialização no exterior, teatro, Martins Pena, turnê pelos principais palcos do Brasil, cinema, muitas personagens e um impulso inexplicável, um desejo de dentro. E assim, a direção me ganhou. Parafraseando Shonda Rhimes, a direção é como um trem expresso que vem atrás de você, ela te impulsiona para frente, ela exige o melhor. E depois de 15 anos de carreira, muita terapia, vários nãos e alguns sims, estamos aqui. A minha direção me aproxima do outro, desperta novas possibilidades em mim, é poesia e política, existência. A arte é uma forma de presença no mundo, uma oportunidade de dizer ao futuro quem fomos. Se hoje fosse o futuro, qual história seria contada? Quando partimos de uma única perspectiva, cometemos o erro de apagar parte fundamental da história, travando novas perspectivas, dando luz a novas velhas histórias, levando o Brasil real para dentro do palco e do audiovisual. Levamos o Brasil até você. Essa é a direção que eu escolhi. Nossa convidada de hoje nasceu no bairro de Padre Miguel, no subúrbio carioca, que ela descreve como sendo predominantemente negro. Essa circunstância territorial fez com que ela não tivesse em sua infância e adolescência a experiência direta do racismo, fenômeno com que ela iria se familiarizar mais tarde. Mas foi a partir de sua vivência com as artes cênicas que ela tomou consciência da existência e da magnitude desse problema. Começou bem cedo, aos 12 anos, como bailarina na Companhia Étnica de Dança e Teatro, dirigida pela coreógrafa Carmen Luz, em que aprendeu a valorizar a estética afro. Daí passou para o teatro, onde se deu conta da pouca presença de negros, particularmente mulheres, em posições de poder. Teve nisso, então, uma luta em que tem obtido vitórias significativas do ponto de vista individual e coletivo, passando dos palcos para a direção, a fim de obter o poder da caneta e da câmera para contar suas histórias. Bacharel em dança pela UFRJ, com licenciamento em coreografia e também em teatro pela Escola de Teatro Martins Pena, é dona de um currículo que inclui a série Panteão das Pretas, a peça Mercedes, a minissérie Por uma Educação Antirracista e o programa Sexta Black, além de vários curta-metragens por ela dirigidos e roteirizados, e tem tido sucesso em ampliar o espaço ocupado por mulheres negras nessas produções. Vamos conversar com a diretora artística e ativista Shirlene Paixão. Olá, Carlos. Muito obrigada pelo convite, uma alegria estar conversando com você hoje. E é para nós um prazer imenso recebermos no nosso programa pessoas como você, que fazem uso da arte como instrumento de conscientização racial e também do ponto de vista da questão das mulheres, especialmente das mulheres negras, e fazem isso com talento e elegância. Seja bem-vindo. Obrigada. Você nasceu, Shirlene, no bairro de Padre Miguel, no subúrbio do Rio de Janeiro, em que a gente costuma associar principalmente a música ao samba em particular, mas também a black music, ao soul, ao charme. Como é que foi esse ambiente para você? Ah, com certeza. Padre Miguel tem uma rua em Padre Miguel que chama Ponto Chique, que é onde todo o movimento do black music, do samba, do pagode, né, desse encontro acontece. Eu fui aquele bebezinho que ficava no carrinho, né, tirando aquela soneca enquanto o pai e a mãe estavam do lado, dançando, se divertindo. Então isso, de fato, desde muito pequena, fez parte assim, da minha construção, da minha educação, do meu olhar mesmo, ampliou meu olhar sobre o mundo. E, de uma certa forma, como você diz, né, isso te defendeu um pouco em relação ao racismo, sendo um bairro predominantemente negro. É claro que alguma manifestação devia existir em algum momento, mas é muito diferente de você ter crescido, por exemplo,
num bairro de Zona Sul do Rio de Janeiro, onde você seria parte de uma minoria, não é? Sim, com certeza. Na verdade, eu brinco dizendo que até mais ou menos 12, 13 anos, para mim, racismo se traduzia na palavra inveja. Porque quando acontecia algum fenômeno na escola, com os professores, alguma coisa que me incomodava, eu chegava em casa, falava para minha mãe, para o meu pai, eles falavam: minha filha, fica tranquila, isso é inveja. É porque você é inteligente, é porque você é bonita, é porque as pessoas querem ser como você. Então, por um lado, isso alimentou minha autoestima, porque de fato eu acreditava, eu dizia: então tá bom, então vou continuar seguindo por esse caminho, já que as pessoas estão desejando ocupar esse lugar, esse corpo. Mas depois, por outro lado, veio o baque de descobrir que, na verdade, a palavra não era essa, que o conceito não era esse, e que essa violência já atravessava o meu corpo, independente do nome que eu dava para ela. E esse ambiente tão musical, né, com essa, e você diz desde bebê, de criancinha, indo no carrinho, isso tem alguma coisa a ver com a sua atração inicial pela dança? Eu acredito que sim. Na verdade, eu conheço a dança pelo carnaval, né? Então, como você bem disse, quando a gente fala de Padre Miguel, a gente lembra também da Mocidade Independente de Padre Miguel. Até que eu fiz uma curva nesse caminho. A primeira escola de samba que eu desfilei foi aos 9 anos, foi no Salgueiro, mais especificamente no Aprendizes do Salgueiro, que é a escola, né, infantil ali do Salgueiro. E lá é que eu Quer dizer conheci que a você dança. traiu o Padre Miguel. Traí, depois eu me desculpei, voltei para Padre Miguel, para a Mocidade, e os últimos anos eu desfilei por lá. Mas eu desfilei em várias escolas, sou apaixonada por carnaval, e acabou que na dança o carnaval vira um trabalho, né? Então a gente tem as comissões de frente, participei de várias, a gente acaba absorvendo o carnaval não só nesse lugar da festa, da folia, da diversão, mas também o lado profissional. Então, e você pode dizer quais são as outras escolas, além de Padre Miguel e Salgueiro? Eu já desfilei em quase todas as escolas, viu, Medeiros? Não gosto nem de falar, porque as pessoas vão achar o quê? Né? Não tem torcida, mas era trabalho, gente. Eu desfilei na Vila Isabel, desfilei na Imperatriz, desfilei na Mocidade, desfilei no Salgueiro, desfilei... O que mais? No Unidos da Tijuca, inclusive, a gente ganhou a comissão nota 10 no Unidos da Tijuca, no ano de, acho que 2016, talvez, não tenho certeza agora. Mas foi uma trajetória, assim, inicialmente na dança por causa da escola de samba, né? Porque aos 9 anos de idade, a minha tia, tia Iracema, fez uma ligação de orelhão lá para nossa casa, dizendo assim: sobrou uma fantasia aqui, traz a Shirlene. E eu fui, porque aquela coisa bem suburbana que rola de visitar os carros alegóricos ali na Rio Branco, né, antes do desfile. Então, a gente saía, descia para o centro, como a gente fala, ali na Zona Oeste, a gente diz que vai descer para o centro. E aí, chegando lá, a gente faz aquela visita, vê todos os carros, volta para casa e assiste de casa, né, os desfiles. E aí, nessa, eu fiquei completamente encantada, acho que foi meu primeiro contato, de fato, com a ancestralidade, esse lugar do tambor, como é que atravessou meu corpo. Eu era uma criança muito tímida, embora estivesse nesse universo ali, né, de Padre Miguel, do Ponto Chique, da própria Mocidade, do Unidos de Padre Miguel, que é uma outra escola ali de Padre Miguel também, mas foi ali, assim, que teve essa ruptura. Eu digo que foi um acontecimento no meu corpo, de fato. Eu lembro que eu estava com muita vergonha, pedi minha mãe para costurar a fantasia na lateral do meu corpo, porque minhas pernas ficavam de fora. Ela costurou tudo para mim. Quando terminou o desfile, eu estava sem nada, eu estava só de biquíni, tudo tinha desabado. Quer Tinha dizer, desamarrado tudo, tinha soltado. tinha soltado tudo, exatamente. Porque, de fato, foi uma explosão, assim, não deu para controlar. E a partir daí foi que eu comecei a me interessar e queria muito desfilar de novo no Salgueiro, me tornei salgueirense nessa época. Tenho o meu coração metade é vermelho e branco, outra metade é verde e branco, porque o Salgueiro foi de fato muito importante. Foi lá que eu conheci o Fábio Batista, que é um coreógrafo, terceira geração aí de Dona Mercedes Batista, com a dança afro e tudo mais. Foi lá que eu conheci ele e ele falou: cadê teu pai e tua mãe? Eu falei: estão ali. Pensei que eu, né, ia tomar um bragadá, mas na verdade não. Na verdade, ele estava para contar para os meus pais que viu a dança no meu corpo, né? Ele falou: essa menina dança, leva ela. E foi assim que eu acabei entrando na escola da Carmen Luz, né, na Companhia Étnica de Dança e Teatro, e depois na própria companhia em si. Mas é interessante quando você fala dessas diferentes escolas de samba, inclusive
a divisão do seu coração entre Padre Miguel e Salgueiro, é muito interessante notar que, embora haja uma rivalidade entre as escolas de samba, não tem nenhuma semelhança com aquela rivalidade, por exemplo, do futebol, né? Então, a gente vê num desfile, quando uma escola está saindo bem, está desfilando bem, o público inteiro aplaude, independentemente de qual seja a escola que as pessoas preferem, né? Existe esse intercâmbio muito mais, eu diria, muito mais fraterno entre as escolas de samba, né? E saudável, né? Eu acho que assim a gente encontra as pessoas, hoje em dia eu estou bastante afastada das escolas de samba, mas na época a gente encontrava a comunidade em outros lugares, foi visitar, vai com a própria roupa da escola que representa, né? E as pessoas recebem bem naquele espaço. Então, de fato, concordo plenamente com você, é completamente diferente, assim, essa relação muito mais saudável, fraterna, de acolhimento. E, inclusive, de reconhecimento do valor, não? Quando se percebe que a pessoa da outra escola é boa na história, né? Agora, é muito interessante que, quando você fala desses momentos, né, lá do início dessa sua carreira, do mundo artístico, digamos assim, o peso do destino. O peso do destino, aquele momento em que o descendente de Mercedes Batista percebeu o seu talento e denunciou isso aos seus pais. E o fato de você ter começado, então, como bailarina na escola dirigida, então, pela Carmen Luz, que é considerado uma referência desse ponto de vista. E ali você fala quanto isso foi importante para a sua conscientização, né? Não, com certeza. Meu primeiro impacto quando eu cheguei na Companhia Étnica de Dança e Teatro foi a própria figura da Carmen Luz. Quer dizer, uma mulher negra, com um cabelo natural, abriu a porta, olhou para mim e falou: minha filha, o que você quer aqui? Foi a pergunta que ela me fez. Eu falei: eu quero estudar dança. E aí eu lembro, assim, eu devo muito a ela nesse sentido, não só o reconhecimento pela minha trajetória, mas da conscientização, mas também do acolhimento de quem eu me torno hoje. Eu me torno diretora porque eu tive uma referência de uma diretora preta à minha frente, assim, no primeiro momento. Foi a primeira... É engraçado que muitas vezes nos meus trabalhos hoje, as pessoas falam para mim: é a primeira vez que uma diretora negra, né, está à frente de um projeto que eu também estou envolvido. E eu tive uma história completamente diferente. O primeiro projeto que eu estava envolvida foi uma mulher negra que estava à frente desse processo. Então, a Carmen, nessa primeira conversa que a gente teve, ela, inclusive, deu meu nome artístico. Na época, eu não fazia a menor ideia do que era nome artístico. Ela me disse: tá bom, mas como é que você quer que a gente chame? Eu falei: Shirlene. Mas Shirlene do quê? Cristina, eu tenho um nome composto. Ela: não, Cristina não é bom. Costa? Não, Costa já tem. Paixão. E foi assim que aconteceu. Eu me torno Shirlene Paixão pelo olhar também de Carmen Luz. E, consequentemente, se apaixona pela dança e pela cultura afro de uma forma geral, né? Pela dança e pela arte. Shirlene, você participou de várias companhias de dança no Rio de Janeiro, em outras cidades, e acabou indo parar em Israel. Mas você vai contar para a gente como é que foi isso no próximo bloco. Shirlene, no final do primeiro bloco, eu lancei a pergunta sobre como você, dentre as várias companhias de dança que participou, e acabou indo parar em Israel. Exatamente. Na verdade, 2012, 2011, mais ou menos, eu estava terminando a faculdade, né, o bacharelado em dança. Já tinha dançado em várias companhias do Rio, já tinha flertado com algumas companhias em outros estados, aqui também no Brasil, e apareceu essa oportunidade de fazer uma audição na Batsheva. A Batsheva é uma companhia de dança em Israel, dirigida pelo Had Narim. Tem uma técnica super diferente das coisas que a gente conhece aqui, que chama Gaga Dance, que é uma dança que trabalha basicamente... Não é dança dos gagás, não. Não, e nem da Lady Gaga.
Não, Gaga Dance é uma técnica que pensa alavancas do seu corpo. Então, toda a coreografia ela é feita a partir de linhas geométricas, linhas curvas, fazendo um desenho no espaço. E eu fiquei muito encantada quando estudei sobre o Radnarin, sobre a companhia, e surgiu essa oportunidade de fazer uma audição. Eu fiz de um jeito despretensioso, assim, inicialmente, mandei o meu material, né, tinha que mandar um vídeo e tal, e eles acabaram me convidando. Então, eu fui inicialmente para fazer a audição. Depois, passado um tempo, eu já tinha tinha concluído a faculdade, eles me convidaram para voltar para fazer um curso de verão lá, o Summer Gaga, e depois acabei participando da companhia B, que eles chamam, que é uma companhia que ensaia junto com a companhia A, né? E enquanto a companhia A está viajando para os outros lugares do mundo, a companhia B está dentro de Israel e nos países vizinhos. Então, eu fiquei lá em Israel 1 ano, fazendo esse trabalho, estudando. Foi uma experiência incrível. Em que cidade? Em Tel Aviv. Eu Então, morava em Rodat Sharon, que é uma cidade ao lado, e a companhia sede é em Tel Aviv. e Tel Aviv é descrita como uma cidade muito progressista, né, em que, em termos de costumes, uma cidade de muita liberdade. Você confirma isso? Olha, eu confirmo, eu vivi experiências lá que são paradoxas. Por um lado, sim, é uma cidade que você vê muita diversidade, pessoas de diferentes lugares do mundo, mas, obviamente, quando a gente tira as vendas, né, sobre o que significa o racismo, a gente consegue fazer considerações dentro dessa diversidade e também da desigualdade. Então, lá tem um processo de imigração ilegal, principalmente de sudaneses, e isso fica muito evidente como o governo, como as políticas públicas, elas não estão olhando para esses corpos. E, claro, como uma mulher negra, muitas das vezes isso também me atravessou. Né? Então, eu voltei para o Brasil depois de 1 ano, eu passei guerra, né? Lá, eu estava lá na guerra, penúltima guerra que teve, né? Que agora teve recentemente. Voltei muito com uma sensação dessa violência, que é uma violência um pouco mais nublada do que a gente vive aqui, até mesmo pela questão, né, dessa disputa entre a Palestina e Israel, como eles fazem essa leitura, né, sobre o olhar, né, que é construído num nacionalismo e tudo mais, e o olhar de quem está vindo de fora. Então, quando eu vi de perto essas tensões, eu, de fato, me senti um pouco mal até de estar do lado de cá, desse conflito. E lá ainda existem os felachas, os judeus etíopes, que foram estimulados a emigrar para Israel a partir da década de 80, e você também pode ter sido confundido algumas vezes com um etíope. Não por conta das vestes, porque de fato elas diferem muito, assim, mas pelas características fenotípicas, acho que sim. Porque de fato a cor da pele, os olhos mais puxados, né? Tem sim em alguns momentos alguém chegaram a me perguntar se tinha alguém da minha família, se tinha uma descendência e tudo mais. E o próprio sobrenome Costa parece que tem uma relação com com os judeus que não, né, que em algum momento vieram para o Brasil e tudo mais. Então, fui questionado algumas vezes, sim. Agora, você ainda era dançarina e já estava começando a ser atraída pelo teatro. Como é que foi isso? Exatamente. Inclusive, lá em Tel Aviv, eu trabalhei numa companhia de teatro dando aulas de preparação corporal para os atores. Eu já estava fazendo essa transição, porque, de fato, a Batsheva foi, assim, é como se fosse a realização do sonho da dança, né? Acaba que a carreira de bailarino, ela acaba cedo em relação às outras carreiras, porque tem uma questão física e tudo mais, principalmente da dança que eu fazia, que era a dança contemporânea. Então, o balé clássico e a dança contemporânea tem isso em comum. Tem isso em comum. Você raramente vai ver grandes companhias no mundo que têm bailarinos com mais de 30 anos. É raro. Então, geralmente, o caminho da carreira, depois de ter dançado nesses espaços, você se torna coreógrafo e vai saindo da cena aos pouquinhos.
Então, eu já tinha, assim, na verdade, eu sempre tive um olhar para o teatro. Naquela primeira conversa que a gente conversou lá no primeiro bloco com a Carmen, eu cheguei a contar isso para ela, para Carmen Luz, que eu queria ser atriz, e ela me disse assim, mas para ser atriz tem que ter presença de corpo, a dança vai te dar isso, então segue por aqui. E, de fato, foi o que eu fiz. E aí, quando eu volto para o Brasil, eu já volto com isso mais fundamentado no meu corpo. De fato, eu queria estar no teatro. Só que também, chegando no teatro, eu começo a me deparar com algumas questões. A dança, ela sempre me mostrou o reflexo do racismo. Então, era difícil, inclusive foi mais fácil para mim estar fora do Brasil do que estar no próprio Brasil, e isso é uma história comum entre bailarinas negras, né? Muitas pessoas falam isso, que fora do Brasil, muitas vezes o corpo do brasileiro, o corpo as curvas, a musculatura, ela é valorizada. E no Brasil não, porque no Brasil a centralidade do corpo branco fala mais alto, né? Então estamos buscando corpos mais longilíneos, mais finos, menos musculosos. Então aqui era muito difícil para mim trabalhar com dança. E quando eu fui para o teatro, eu acreditava, principalmente a gente estava vivendo um momento assim nas artes cênicas e também no audiovisual, onde corpos negros estavam sendo vistos, né, de certa forma. Então, eu acreditei que era uma boa oportunidade e acreditei que eu ia realizar esse segundo sonho. Mas, de fato, não foi o que aconteceu. Quer dizer, aconteceu dentro do teatro negro, né? Então, fiz peças incríveis, fiz Mercedes, né, fiz a peça Mercedes, como Mercedes Batista, fiz uma peça que falava sobre Ataúfo Alves, que foi dirigido pelo Luiz Antônio Pilar. Fiz peças incríveis que me deixaram muito feliz. Mas existe o teatro negro e dentro, né, do universo das artes cênicas, existe um outro teatro que não demos para ele um adjetivo de cor, é uma coisa a se pensar, e dentro desse espaço, esse corpo já não era tão desejado assim, de fato, e muito marcado por estereótipos. E aí foi aí que, de fato, eu decidi assumir um desejo que já tinha muito tempo lá dentro de sair da frente da cena e ir para trás da câmera, para trás do palco e mudar essa história, criar novas narrativas que de fato potencializem esses corpos, que não valorizem um histórico que está impregnado dentro do nosso imaginário, né? Com uma perspectiva muito direcionada que nos vulnerabiliza, nos fragiliza, mostra só uma vertente. Eu queria mostrar a humanidade, eu queria mostrar a subjetividade desses corpos, eu queria mostrar as potências desses corpos. Então, é nesse momento, de fato, que eu faço essa ruptura. E, a partir também do teatro, você chega ao audiovisual. Exatamente. Principalmente atrás da cena, atrás das câmeras. Totalmente atrás das câmeras. Foi até engraçado que o último projeto que eu fiz como atriz foi um filme, chama Matéria Noturna, e lançou ano passado. E é uma obra incrível, foi um filme que eu gravei em Vitória, uma personagem muito legal, mas ela veio justamente no momento onde, porque eu gravei em 2018, né? Então o audiovisual tem isso, a gente demora a conseguir colocar as coisas, né, na tela, de fato. E ela veio justamente no momento onde eu já não me identifico mais como atriz. Então, tem sido um processo também de me rever, de entender em que lugar que eu estou ocupando agora, esse corpo, né, dos últimos anos. A gente mudou tanto nos últimos anos, tanta coisa aconteceu, né, tantas violências nos atravessaram, em todos os sentidos, para corpos racializados principalmente, mas no mundo, né, a gente foi afetado pela pandemia e tantas coisas que nos trouxeram. Então, eu mudei tanto e não me sinto mais, de fato, atriz. Na verdade, fico apavorada de me imaginar saindo desse lugar que eu estou agora, que é um lugar que, de fato, está me trazendo não só prazer, eu digo que estou realizando sonhos que eu nunca sonhei, mas também me dando a oportunidade de fazer coisas que eu também nunca vi. E, obviamente, claro, sempre honrando, né, quem veio antes de mim. Então, eu entendo que eu só estou aqui agora porque tivemos outras pessoas, outros cineastas, outros diretores, outros atores que lutaram por isso. Então, eu entendo que o bastão foi passado para mim e eu pretendo seguir com ele adiante para passar para outras pessoas que estão vindo por aí também.
Me diga uma coisa, Chilene, são tantos trabalhos que você tem feito nessa área audiovisual, qual deles ou quais deles você destacaria? Olha, eu estou muito apaixonada por dois projetos que eu estou realizando nesse momento, né, que é o Sexta Black, que é um programa de conversas, onde a gente tem uma especialista na questão racial, que é a Luana Genot, e ela entrevista a cada episódio um convidado dentro de um marcador de cor, raça e etnia diferente. Então, cada temporada tem 5 episódios, e aí a gente fala da pauta racial, não só focando nos corpos negros, mas também nos corpos amarelos, também nos corpos indígenas e nos corpos brancos, porque eles também precisam ser racializados. E a minissérie que estreou ano passado, que chama Por uma Educação Antirracista, que é uma minissérie da Maria Faria Filmes, que é uma produtora que eu sempre gostei muito dos trabalhos, porque mistura essa questão da responsabilidade social com o audiovisual. Então, foi um projeto que eu fiz a criação do projeto, todo o desenvolvimento como roteirista e depois na direção. Então, é um projeto que nasceu bem de mim mesmo. E tem reverberado bastante, tem entrado em vários players. Agora a Unesco tem levado também esse projeto para outros países. Então, estou bem feliz com esses dois projetos. Chilene, nos últimos anos nós temos assistido a um fenômeno interessante na sociedade brasileira, que é o crescimento do interesse pela discussão, pelo debate da questão racial. Então, uma questão que nós não víamos apresentada nos noticiários, né, de impressos ou televisivos, e que hoje está sempre presente. Às vezes o jornal tem 3, 4 matérias. E isso também, claro, provocando reações negativas à esquerda e à direita do espectro político, né? Porque tem muita gente que pensa que a esquerda é toda favorável a essa questão. Claro que a direita não é, mas a esquerda se divide, né? E como é que você vê esse momento? É claro que você tem, com o trabalho que você tem feito, tem dado a sua contribuição também para informar as pessoas, para conscientizá-las. Como é que você vê? De fato, a gente está vendo esse fenômeno, essa onda, né? Infelizmente, a gente está sentindo essa reverberação a partir de corpos negros assassinados, né? Como também essa violência midiática potencializa as nossas dores, né? Como usa disso também para ter audiência, para travar essa discussão sobre um ponto de vista ainda muito centralizado, mas tudo sempre tem dois lados. De fato, essa questão de um lado, né, dessa polarização que a gente está vendo agora no Brasil, a gente acreditar que todo mundo que está na esquerda são pessoas que, de fato, são... que pensam a igualdade racial, isso é uma falácia. Mas eu acredito que, a partir disso, algumas lacunas de oportunidade também estão se abrindo. Então, o que eu tenho tentado fazer enquanto exercício é entrar nesses espaços e trazer mais gente comigo. Se você tivesse que dar, então, um conselho, especialmente às mulheres negras mais novas que querem enveredar tanto pelo caminho do teatro como do audiovisual, o que você diria? Nossa, que pergunta difícil. Eu acho que a primeira coisa é não se iludir com o glamour desse espaço, desse universo que são as artes, né? A gente tem, obviamente, muitas possibilidades. A arte, no meu caso específico, na minha história, ela ampliou meu olhar, me levou a lugares antes inimagináveis, me trouxe muitas oportunidades, mas essa, de fato, não é a história de todo mundo. É um campo afunilado, infelizmente, são poucas as pessoas que conseguem, de fato, viver disso. Então, essa consciência eu acho que a gente precisa ter. Não é glamour, né? Ser diretor não é glamour. A gente, muitas vezes, vai fazer... trabalhos que as pessoas nem imaginam, né? Assim, lá por trás das câmeras e tudo mais. E como atriz é a mesma coisa. Eu, dentro da Martins Pena e nos outros espaços que eu tive teatrais, aprendi que ator também varre o chão, que ator faz de tudo para mobilizar para que aquele espaço aconteça, para aquele fenômeno aconteça. Então, eu acho que não sei se eu tenho uma dica especialmente, mas acho que estudar muito, investir, pensar em outras possibilidades também, coisas que te façam feliz também, e avançar, desbravar, tentar.
Eu acho que a gente precisa tentar primeiro, para depois entender o que vai se dar na sequência. E só para fechar a nossa fala, você se considera, desse ponto de vista, otimista? Sim, eu acho que a gente está vivendo um bom momento, mas a gente tem um histórico assim no mundo dessas grandes ondas virem também depois uma grande depressão. Eu não sei o que vai acontecer na sequência, não sei se a gente está vindo já da depressão e a gente está entrando na onda ou se é o contrário. Então, eu estou otimista não só em relação à minha própria carreira, mas carreiras que eu tenho acompanhado de outras mulheres negras no audiovisual, no teatro, tanto como atriz como diretoras, mas acredito que ainda tem muito o que se fazer. Então, é difícil a gente também ficar otimista para além das possibilidades que de fato a gente enxerga. Mas tenho esperança. Acho que essa é a palavra, Medeiros. E você pode dar uma dica para a gente a respeito do seu próximo projeto? Eu não posso dizer o que é de fato, porque ainda é segredo, mas eu tenho 2 projetos muito legais que estão para acontecer. Um é uma ficção, é uma história de amor, e o outro é um documentário, e tem a ver com política. Qual deles você acha que tem mais chance aí dentro dessas situações todas que nós temos vivido? Eu acredito que os 2 vão acontecer, mas vão acontecer para públicos e esferas diferentes. Esse ano estou muito motivada em trazer contribuições para o que a gente vai viver já já em outubro nas eleições. Então, tenho me empenhado nisso, mas também quero muito que a gente tenha narrativas de afeto, narrativas que nos aproximem, narrativas que façam a gente também sair um pouquinho da realidade que muitas vezes a gente está sendo o tempo inteiro colocado à prova. Então, os 2 projetos são totalmente distintos, mas o lugar de ter esses atravessamentos, eles têm em comum. E você falou aí enfim, de um fato que está aí para acontecer e que é importantíssimo para todos nós. Quais são as suas expectativas em relação às eleições? Pois é, Medeiros, eu tenho vivido assim uma ansiedade tremenda em relação a isso, vendo as pesquisas e tudo mais. Eu sigo otimista, na verdade é a mesma coisa que eu tinha falado antes, né, sobre a carreira. Tem esperança. Eu espero que essa onda que está acontecendo agora acabe e que a gente, de fato, aprenda a votar. Que a gente não se arrependa, que a gente possa colocar a cabeça no travesseiro de noite na hora de dormir e saiba que a gente está do lado certo dessa batalha que está rolando agora. É o que eu desejo para as pessoas. Aprendam a votar, estudem, experimentem, conversem com as pessoas. Olha, dessa vez está fácil. Já estava, né? Sempre teve fácil, na verdade, mas dessa vez está mais fácil ainda. Foram mais de 600 mil pessoas mortas. Está fácil de escolher. E a questão, como você fala, é preciso que as pessoas se informem, não é? Que não tenham como base apenas o grupo do WhatsApp ou os grupos de amigos, que elas procuram se informar das mais diversas formas para que a gente possa escolher corretamente dessa vez. Shirlene, muito obrigado pela sua participação, muito rica, uma carreira já, você jovem ainda, com uma carreira bastante profícua, e as nossas esperanças de que continue avançando, que a gente, daqui a alguns anos, volte a entrevistá-la para mostrar o seu grande sucesso no plano internacional. E você tem tudo para isso. Axé, 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 axé. Muito obrigada, Medeiros. Eu queria dizer assim que para mim foi incrível ter esse papo com você, te conhecer finalmente, afinal de contas, te leio, né, te escuto, acompanho o seu trabalho, sei do valor de cada passo seu nessa trajetória que é coletiva e que também é individual. Agradeço por isso, né? Todos nós da minha geração, os que estão vindo agora, eles também são fruto do seu trabalho. Então, de fato, muito obrigada pelo convite e que a gente siga juntos e se encontre em outro momento. Vou adorar te contar novidades internacionais em breve. Assim seja.